Começamos agora mais um programa Contra a Capa, esse nosso encontro semanal com escritoras, escritores mineiros ou pessoas que têm uma forte ligação com Minas Gerais para falarem sobre a sua vida, sobre a sua obra, sobre curiosidades que a gente mereça saber. Hoje a gente está aqui no estúdio para falar sobre terror. Eu acho que é a primeira vez que a gente traz esse tema, essa temática para ser abordada aqui no Contra a Capa. Eu recebo aqui hoje o escritor Alan Machado. Alan, seja bem-vindo ao Contra a Capa. Obrigado, tio. Obrigado pela oportunidade. Espero conquistar muitos leitores aqui para esse início da minha carreira literária. Ou fazer muito medo em muita gente, né? Também. O objetivo é esse, né? Quem procura o terror vai atrás do medo também, né? Vai atrás de histórias emocionantes e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Nós vamos falar para vocês onde que vocês podem assistir ou ouvir esse nosso programa. Então nos acompanhe no portal do jornal Hoje em Dia e na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Mas a gente também está na rádio web Hoje em Dia e estamos nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, na Rádio Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado da cidade de Sete Lagoas. Bom, olha, o Alan, ele lançou seu primeiro livro de contos em 2023, que foi o Caixa de Ossos. Já vou até pegar o Caixa de Ossos para mostrar para vocês. Depois a gente vai falar sobre essa construção da capa, o nome, o título que ele escolheu para esse primeiro livro dele. Vem, logicamente, com uma caveirinha aqui, né, que não pode faltar. Ele lançou em 2024 o segundo livro, e esse segundo livro também são contos que ele vai explorando essa temática do terror e para atender a um público sedento por boas histórias de terror. Esse livro também tem narrativas curtas e assustadoras. O livro chama Histórias de Terror da Vovó das Dores. Então é esse aqui que eu mostro para vocês. O Alan, ele é jornalista e desde 2016 ele exerce a função de investigador da Polícia Civil de Minas Gerais. Como eu li ele escrevendo, da gloriosa Polícia Civil de Minas Gerais. Então é com o Alan que a gente conversa hoje sobre essas histórias de terror. Alan, me conta aqui, esse livro, Caixa de Ossos, como que surgiu essa ideia de colocar contos, né, curtos para poder falar sobre terror, sobre histórias assustadoras, através de um livro? Você sempre gostou de terror? Por que você foi para essa área? Tio, a minha primeira experiência no terror foi aos 7 anos. Inclusive, eu até falo um pouquinho dela no Histórias de Terror da Vovó das Dores. Que o primeiro filme de terror que eu assisti, eu tinha 7 anos de idade. Quem deixou você fazer isso, gente? Meus pais. Meus pais sempre foram coniventes com essa ideia do terror. Então eles estimularam um pouquinho você a entrar nessa área do terror aí, né? Eu acho que nem estimularam, mas não proibiram. Proibiram, né? E pra você foi bom. Foi ótimo. Eu adorei, eu gostei, me apaixonei. O primeiro filme que eu vi de terror na minha vida foi Brinquedo Assassino 2. E foi o primeiro VHS que entrou na minha casa, quando meu pai comprou o videocassete lá em casa, em 1990. A gente foi na locadora, né? Primeira vez aí na locadora, falei, qual filme você vai ver? Meu pai achou que a gente ia achar desenho animado. E não, a gente foi direto no terror. E na hora que eu peguei o Brinquedo Assassino, o meu pai lembrou. Mas não foi esse que você viu na casa da sua prima? Eu falei, foi, eu quero ver de novo. Aí acabou que ele deixou e foi muito legal. Então, e as capas são chamativas, né? As propagandas eram chamativas, as capas elas tinham aquela coisa assim de querer descobrir algo a mais, né? Sim. Ela chamava atenção, mas não te entregava tudo. Então, eu acho que terror para as pessoas desperta isso, essa curiosidade que todos nós temos, né? O medo, eu acho que faz parte da vida da gente. É um sentimento que não tem como você tirar fora, faz parte da psique humana. E eu acho muito legal explorar isso aí. Né? É interessante quando a gente fala dessa... A gente volta para a Caixa de Ossos daqui a pouco, mas fala sobre essa questão de parques de diversão, que tem aquelas áreas que são as áreas do medo, que são muito exploradas, né? Então as pessoas pagam para poder entrar, sei lá, no trem fantasma. Eu tenho 50 anos, então eu lembro de uma história dos circos que tinha na cidade que eu morava, da Monga, que era um jogo de espelhos, né? Que uma pessoa transformava num gorila e saía. E, cara, eu ficava pensando naquele negócio, até recente eu levava meus alunos, você foi meu aluno, levava meus alunos para o parque lá em São Paulo, e as pessoas pagavam para entrar naquele lugar ali, ver aquelas cenas, sair correndo, com um monstro correndo atrás de você. E eu sofria de verdade, porque eu tinha muito medo. Mas ia de novo, toda vez que eu levava os alunos lá no parque, a gente ia de novo.
Então isso faz parte da gente. E aí, com os 7 anos, você foi descobrir o gostinho pelo terror. Como é que você desenvolveu isso a partir daí? Você sabe que a Monga existe até hoje no Parque do Beto Carreiro. É mesmo? É muito legal a Monga, é todo produzido, assim. Cara, é se eu for, ainda mesmo vou ter jeito. medo, tenho certeza disso. É bem legal, eu sei- gostei. E é legal a reação das pessoas no final. E é isso mesmo, elas saem correndo que nem loucas, assim. Porque sabe? eu entro nesses parques de diversão e eu sei o que vai acontecer. Mas mesmo assim ainda provoca. E você já vai com aquela coisa assim, né? Coração Segurando. bate forte, né? Exatamente. As montanhas russas em parques do mundo todo, as pessoas sabem dos baques que levam. Sim. E elas gostam de ir porque tem eu acho que é um desafio a si próprio, né? Claro. Dessa questão do medo. E aí você tem hoje uma literatura que cresce cada vez mais, mas tem também o cinema que explora muito isso, né? Sim. E O ano autores passado, de destaque. ano passado eu fui pra Disney e eu fui na famosa Noites de Terror do Parque da Universal, que é muito famosa, Aham. né? E tava muito cheio, muito cheio. Só que eu era o único que gostava de terror na turma. E aí as outras pessoas falaram comigo assim, meu Deus, eu tô pagando pra levar susto, eu não tô acreditando nisso, sabe? Isso que Então acontece. é muito legal, né? As pessoas sabem o que vai ter ali, mas elas vão ali e gostam daquilo. É muito legal. É. E aí é saber explorar de fato esse gosto das pessoas, né? Essa busca por aquilo que você não sabe, porque quando você tem alguma coisa que é linear, você sabe como é que começa, como que continua e como termina. O terror, ele não é linear, né? Você vai lendo histórias, e alguns autores devem ter te inspirado, e você vai falar daqui a pouco, que vai nos assustando e que vai nos instigando a continuar. Então eu estava te falando até de uma série, não vou nem citá-la, que eu estou assistindo e que chega um momento em que você fala assim, eu vou parar, cara, porque assim, é muito pesado a história que eu estou assistindo na Netflix. Pode até falar, chama Monstros. Ela não é aconselhada para todo mundo, mas é uma história real de 2 irmãos que acabaram cometendo, né, matar os pais. E você tem um momento que você olha para aquilo ali e fala assim, meu Deus do céu, eu vou parar. Aí você dá uma parada para poder respirar, porque aí tem a vontade de saber o final, né? Por mais que esteja doendo aquela situação, ele tem a vontade de saber o final. Você vai construindo essas histórias porque tem que alimentar esse final. Eu acho que o terror é igual stand-up, desculpa a comparação aqui, no sentido de que quando você faz um stand-up, você tem que fazer as pessoas rirem. Quando você faz um conto de terror, você é estimulado a fazer as pessoas sentirem medo, né? Senão você perde o objetivo do conto, né? Como que constrói uma história dessa? Eu tenho uma dificuldade muito grande em livros grandes, em narrativas grandes. Então, para eu me concentrar em narrativas grandes, é realmente difícil demais. E ainda mais hoje, com a internet, com o celular, isso me tira muito a atenção. Então, as narrativas curtas me atraíram muito, porque eu consigo finalizar a história sem demorar muito nela. E eu escrevo melhor narrativas curtas do que um livro grande com muitas histórias. Um romance que vai com uma história só, né? Eu não consigo. Eu até consigo ler, posso até conseguir daqui a um tempo ter essa capacidade, mas não é o que eu gosto, não é aquilo que me interessa, sabe? Eu prefiro ali uma coisa mais curtinha, que a pessoa consiga ali ler em 4, 5 dias. E a narrativa curta, ela me dá uma possibilidade melhor de travar o leitor sem devagar demais, sem ir alimentando ele aos poucos. Não que isso seja ruim, não é o que eu gosto. Eu prefiro narrativas curtas para captar o leitor com mais facilidade. E tem gente que faz muito bem isso, né? Sim. Vai escrevendo a história e te conduzindo, lógico, dentro de uma história vão entrando outros componentes, mas que vai conduzindo numa narrativa longa. Sim. Eu vi que as pessoas falavam sobre os seus livros, citando inclusive alguns contos, né? Os títulos de alguns contos para poder falar, olha, esse aqui me assustou mais, esse aqui me causou essa impressão e tal. Isso é legal com o leitor, né? O leitor participar disso também, porque é a sua primeira experiência, Caixa de Ossos. Foi o primeiro. Que é em 2023, ou seja, recentemente. Ali, Você já escrevia? Só por hobby. Né? Inclusive, ler e escrever foi o que me trouxe para o jornalismo. Lá atrás, há 10 anos, né? O que me trouxe aí, eu sempre gostei dessa temática. E o primeiro conto desse livro, do Caixa de Ossos, que é O Coveiro, ele é um texto de 2009. Claro que o que está aí não é aquele texto de 2009, eu fui remodelando e corrigindo.
mas foi escrita em 2009. O terceiro conto daí, que é A Pata do Macaco, também foi escrito em 2009. Então, desde muitos anos, eu sempre gostei de colocar a minha imaginação ali nos contos e demorou até muito tempo para que eu tomasse a decisão de escrever um livro, sabe? As pessoas falam muito sobre Minha Boneca. Ela tem uma conexão? Fala um pouquinho sobre esse conto especificamente. O Minha Boneca veio de uma lenda da internet, da Deep Web, onde essas lendas elas surgem de maneira inacreditável, assim. Existia uma lenda de que empresários ali do Oriente Médio compravam meninas da África e transformavam elas em bonecas humanas. Cortavam os braços, as pernas, a língua e deixavam elas ali como objeto sexual. Na hora que eles queriam, eles usavam essa menina ali como fetiche e depois guardava, limpava e guardava no guarda-roupa. Como bonecas mesmo. Como bonecas vivas, né? E tinha toda uma questão da alimentação, de limpeza e tal, era algo pavoroso, assim. E eu lembro dessa época, nos anos 2000, quando aqueles chats da internet começaram a popularizar, e eu lembro de ter escutado muito isso. Então foi daí que surgiu essa ideia de escrever esse Minha Boneca, trazendo um pouco dessas lendas da internet do passado para agora. E é legal buscar essas referências da internet também. Mas você usa um pouco do seu dia a dia, porque você foi parar na Polícia Civil. Ali você tem acesso a várias histórias. Óbvio que você não deve colocar a história como tal, porque não é uma história jornalística. Mas isso te influencia um pouquinho a ter casos que te estimulam a escrever um conto com base naquilo que você investigou, naquilo que você vivenciou, naquilo que até já é público, porque a mídia já trouxe. Mas a Polícia Civil te deu um olhar também mais apurado sobre essas histórias de terror? Com certeza. Hoje eu trabalho na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A gente trata lá de crimes terríveis. Não que outros crimes não sejam terríveis, mas quando se trata de criança e adolescente, pega muita gente no emocional, né? E aí, com a experiência ali da delegacia, em conversando com os suspeitos e tudo, você percebe a frieza deles para cometerem aquele tipo de crime, de pessoas muito vulneráveis, sabe? E a capacidade deles de justificar aquela ação. Então isso me trouxe aí um conhecimento de vida, até para criar alguns personagens, criar vilões nas histórias. E essa vivência na Polícia Civil me ajudou bastante, me deixou um pouco mais frio, mas com experiência para escrever melhor. Eu ainda não escrevi nada ligado a criança e adolescente, mas isso me ajudou muito ali a ser mais cascudo para escrever. E esse processo de investigação também, porque aí você vai apurando, né, em si mesmo essa questão da investigação de casos reais, e aí você vai trazendo também, ou deve trazer também isso para a sua própria escrita, porque você tem detalhes, né, que você vai colocando. Porque a escrita ela tem que pensar nesses detalhes como um todo. Você é a única pessoa que consegue ver o todo, porque você sabe onde que vai dar, talvez, aquela situação, e deixando as pistas no meio do caminho para conduzir o seu leitor. Como é que você vai criando essas pistas? Como é que você vai deixando essas pistas para que as pessoas possa confundir as pessoas que você tem que confundir, né? Numa história de terror você vai confundindo, para que você possa deixar a pessoa angustiada, com um certo medo, um certo receio. O que você vai fazendo na sua escrita? Como é que foi? O que você aprendeu com o jornalismo, com a polícia, com a sua vivência, com o seu gosto pelo terror, para que a escrita pudesse ser diferente? O jornalismo, ele incentiva a gente a escrever a notícia de forma curta, de forma com que o leitor pegue e ele saiba ali o que, onde, quando, tudo ali no primeiro parágrafo. Então isso casou muito com a minha ideia de trabalhar em contos, porque os contos têm que ser rápido, eu não posso ficar lamentando demais, eu não posso ficar inventando demais, né? Existe aí uma frase que eles falam sobre contos, que o conto ele tem que ser igual um rio, só para frente, só para frente. Você não pode ter muito flashback e ficar remoendo muita coisa. Cada página você já tem que mostrar uma coisa diferente. Eu gosto muito disso, de não enrolar o leitor. Cada página ele vai ter uma informação e dali para frente só desce, só piora, só provoca o medo dele. Ele chega na última página e fala, meu Deus,
Que loucura. E é isso que é o objetivo do terror e principalmente do conto, não enrolar muito nessas histórias. E na polícia também me ajuda muito isso, porque a polícia ela tem que ser direta, ela tem que ser focada na lei, é ou não é, não tem, é 8 ou 80. Na polícia você deve ter alguns casos em que você pega e tem uma linha de investigação e que uma coisa muda completamente a linha e você vai para outra. Agora eu estou mais de filme do que na vida real, porque eu não sei o trabalho da polícia no dia a dia. Mas assim, deve haver alguma coisa que entra como uma pista, como uma informação que muda a sua linha por completo, né? Numa investigação, aconteceu alguma coisa, porque estou falando do ponto de vista de quem está assistindo Sim. Netflix e vendo aquelas coisas acontecerem, achou uma pista, levou a linha de investigação para outro lado. No dia a dia isso acontece mesmo, né? Acontece não para mudar o rumo da investigação, mas, por exemplo, para qualificar o autor em mais crimes. Ele pode ter cometido o primeiro crime, por exemplo, aí a ameaça, mas da ameaça vem uma agressão, vem uma alienação parental, vem uma série de outros crimes. Aí mas vão surgindo outras linhas. Então, pode ser uma condicionante a mais na hora de relatar o inquérito e colocar ele ali como realmente o autor dos fatos. E aí eu pego isso aí como leitor, então. Então pego uma história dessas que foi transformada, né, por um escritor e que essas linhas que vão dando ainda mais vontade do cara ficar preso ali, né? Do leitor ficar preso ali. Porque é o inesperado. Você trabalha muito com esse inesperado. Da onde que vem essa criatividade para esse inesperado? Você desde cedo você consegue, né, já gosta de assistir e ler sobre terror, mas da onde, o que você faz no dia a dia para poder estimular essa criatividade para virem essas nuances no terror que faz as pessoas gostarem tanto, apesar do medo, né? Eu sempre fui muito curioso, tio. Eu sempre fui muito falador. Eu passei a ter uma personalidade mais tímida depois de velho. Não sei porquê, não sei explicar. Antes, quando eu era menor, eu era falante, eu falava muito. E aí eu fui envelhecendo, parece que a gente vai regredindo, né? Uma coisa muito esquisita, né? Mas eu sempre fui muito curioso. Eu sempre gostei muito de fuxicar, de perguntar às pessoas. E muitas vezes a gente ia nas festas e meus pais ficavam meio com vergonha, porque eu fazia perguntas que não eram condizentes com a idade, né? Então eu sempre fui muito curioso naquele fato. Então isso me ajudou muito na vida. Sempre, eu comecei a ler com 4 anos de idade, porque lá em casa sempre teve assinatura de jornal. Então eu acordava de manhã para ir para a escola lendo o jornal. Então o jornalismo sempre esteve muito presente na minha vida. Isso ajudou muito, muito, muito. Que legal isso, né? A gente vê hoje que as pessoas não têm lido bastante. Não estou nem falando livro físico, estou falando de uma maneira geral. E a criança já sendo estimulada, pô, a gente tem hoje um autor que começou a leitura tão cedo. Isso né? é muito ruim, porque as redes sociais, ao mesmo tempo que ela abriu as portas para que a gente tivesse mais acesso, ela meio que emburreceu as pessoas, sabe? As pessoas hoje estão procurando coisas mastigadas, elas querem notinhas curtinhas, umas coisas muito rápidas. Elas não dão conta. Não dão conta. Você vê um adolescente hoje de 12, 13 anos, ele passa o feed lá do TikTok, é tudo assim, é muito rápido. Ele não tem aquela paciência de parar e falar, deixa eu ler isso aqui. Passou de 2 parágrafos, ele já volta. Isso é assustador. Para mim que gosto de ler tudo. Tem que ser muito instantâneo. Exatamente. Quem são, antes da gente passar para o próximo livro, quem são as suas referências de autores? Pode ser dessa área de terror ou não, mas na área de terror, quem é a sua principal referência? Stephen King. Vi até hoje com a camisa. Que eu acho que até fez aniversário esses dias, fez, não foi? dia 21 de setembro. A gente está em setembro, esse programa vai em novembro para o ar, mas eu vi que ele fez aniversário, que acho que você comemorou lá. Postei lá. Para mim, ele é um gênio literário. Ele tem eu tenho uma relação de amor e ódio com Stephen King, porque ao mesmo tempo que eu acho ele prolixo demais, ele é um prolixo que eu não consigo largar o livro dele. Então, ele consegue fazer isso, né? A pessoa está tomando um banho, ele consegue descrever aquele banho com 5 páginas. É uma coisa impressionante. Você fala assim, tá, e esse banho não acaba? Mas você não sai dali, não consigo fechar e falar, que sem graça, toma aqui. Não consigo. Vou pular esse banho aqui, não tem jeito. Aí você fica, porque você acha que do sabonete vai sair um monstro, alguma coisa assim. Então eu gosto muito dele, dessa forma dele de conduzir a história, de escrever, de me prender a atenção ali.
sabe? Então, ele, para mim, é a minha referência literária. E tem mais alguém que você costuma ler? No Brasil, hoje, a gente tem aparecido muitos autores bacanas. Que bom. Nós temos hoje César Bravo, que é um cara que está aí há muitos anos e tem nos brindados com muitos livros bacanas. Cecília Lemos, que é muito bacana os livros dela, que ainda não tive a oportunidade de ler todos. Eu comecei a ler um, mas nessa correria do dia a dia eu não consegui terminar. Tem Alexandre Calari, que ele tem uma trilogia de mortos-vivos muito legal que eu tenho em casa. Então o terror está crescendo no Brasil. Legal, olha Se só. antes nós tínhamos só autores internacionais, hoje as portas estão se abrindo para o autor nacional. Isso é importante demais para a gente, sabe? Né? Não, e a gente precisa estimular, porque são estilos diferentes, Claro. que têm funções diferentes. Como séries ou filmes que você gosta também, que te estimula também a criatividade, quais você citaria? A narrativa do filme ela é diferente de leitor, da escrita, né? O filme ele tem recursos que na escrita você não consegue usar. Então, essa comparação às vezes é um pouco até injusta com o filme e com o livro. Mas tem um filme que eu gosto muito que chama-se REC, que é do diretor espanhol, e que ele é bem curtinho, ele tem 1h25. E ele é gravado todo em primeira pessoa, assim, ele é tudo plano sequência, a maioria do filme. E ele te prende do início ao fim, que é o que eu gosto. Você começa a assistir o filme, você não para, você não tem aquele alívio. Você fala assim, não, calma, agora tem uma parte cômica. Tem um respiro, não tem, ele vai direto. Então eu gosto muito de narrativas assim. Então se é para eu indicar um filme para alguém, seria o REC, que houve até uma refilmagem americana que chama Quarentena, que ficou legal também, mas o original, que é o REC, de 2009, muito legal. Legal. E agora a gente vai então para o livro Histórias de Terror, da Vovó das Dores. Onde que você tirou a Vovó das Dores? A minha avó chamava a Vovó das Dores. Oh, então gente. foi só um nome, mas ela nunca gostou de terror. Nada, Tem nada a ver, foi só... Só o nome. É só o nome mesmo. Falei, gente, eu queria criar um personagem. Porque eu gostava muito de uma série na TV chamada Contos da Cripta. E o Contos da Cripta, ele tinha um guardião da cripta, que ele contava, ele fazia uma apresentação da história antes. Eu falei, que legal, acho que eu vou criar uma história onde que eu tenha uma personagem para falar um pouco dessa história. E aí eu comecei a pensar numa vovozinha, por quê? A gente tem ideia de vovó que conta histórias bacanas, felizes, da roça e tal. Eu falei, eu vou mudar. Uma história de terror, eu vou mudar, eu vou subverter isso aí. Vou colocar uma vovó que conta casos de terror. Que não é a sua avó. Não é, nunca foi minha avó nunca... Acho que o único livro que minha avó deve ter lido é a Bíblia. E olha lá, entendeu? Ela não era muito de ler, assim, sabe? Então eu criei essa vovó, mas para ser um pouco diferente dessa ideia de vovó que a gente tem. E essa vovó aí, ela é bem macabra, ela fala muito palavrão, ela é bem diferente das vovós que a gente está acostumado. Qual que é a diferença do Caixa de Ossos para histórias de terror? É uma evolução, é uma continuidade? Que você percebe de um que você escreveu? Porque os dois são muito recentes, né? De 2023 para 2024. O que você percebeu em Histórias de Terror? Porque é um livro maior, né? Você gosta de narrativas curtas, mas ele tem várias histórias. São 9 contos, né? O outro tem 5 só. Então... Qual que é a evolução de um para o outro? O que você sentiu de diferença? Eu acho que na minha escrita. Eu acho que eu consegui evoluir um pouquinho na qualidade de escrever contos. Eu tirei da minha ideia de que contos tem que ser muitas páginas. Eu consegui ali sintetizar um pouco mais. O primeiro conto do Caixa de Ossos, que é o Coveiro, ele tem mais de 50 páginas. Então eu pensei, não existe uma regra do conto, existe uma convenção social de que o conto ele tem que ser menor, algumas páginas. Então eu falei, eu preciso condensar um pouco mais, eu preciso criar um pouco a capacidade de escrever contos com poucas páginas. Então existe uma diferença do Caixa de Ossos para Vovó. Tem contos aí que tem 20, 16 páginas, eu tenho conseguido criar essa capacidade menor, de contar histórias com menos páginas. Isso foi muito bom, é a maior diferença do Caixa de Ossos para a história de Vovó das Dores, é o tamanho das histórias. Você tem uma noção de que público que lê você, por exemplo, de que idade que lê? Porque às vezes a gente não consegue fazer essa mensuração. Porque você tendo um conto menor, você consegue pegar também um público, não estou dizendo, pelo amor de Deus, que as pessoas que são jovens não leiam contos longos. Mas também é uma linguagem nova, de uma nova geração, de, como a gente falou, ser mais rápido, ser mais imediatista. E
que pode atrair um público jovem também para a leitura. E que se atrai para a leitura já é um ganho para todos nós, né? Porque a pessoa já está lendo, já tá tendo acesso a uma nova cultura, né? De ficar no livro, seja ele digital ou impresso. Mas é um livro que pode atrair esse público, né? Sim. Eu não consigo mensurar qual o tipo de público que tem lido o livro, porque o terror ainda é um nicho muito específico no Brasil. O Brasil ainda não tem uma grande massa de público do terror. Inclusive, da minha vasta experiência, da minha bolha de amigos, pouquíssimos gostam de terror. Pouquíssimos. Eu tenho pouquíssimos amigos mesmo que compraram esse livro, que já falam para mim, olha, eu não gosto de terror, não foi minha praia, então a dificuldade ainda é criar esse nicho. Mas estamos chegando lá, estamos crescendo, esse nicho está crescendo bastante, a gente tem muitos autores chegando, e eu acredito que no futuro a gente vai ter um público tão grande quanto o público lá fora, do terror. Porque lá fora tem muita gente, muita gente, velho. Aqui a gente realmente gosta dessa questão do terror, mas a leitura do terror ela ainda é muito pequena, né? É muito incipiente. E aí, me fala sobre essas capas. Quem que cria essas capas? Você dá as dicas aí? É a editora que criou essa capa. Claro que a gente vai dando umas dicas, eu quero assim, eu quero assado, mas é a editora que tem o capista que faz isso pra gente. Essa editora que você colocou do Histórias de Terror é a editora? A Viseu. Viseu. Isso, e a primeira da Caixa de Iluminari. Ossos? Tá. Então você vai dando as dicas, porque eu recebi o seu livro com umas aranhazinhas. Isso aí foi por minha conta. Foi por minha conta. Porque eu acho que compõe, inclusive. Sim, para dar um mistério ali, sabe? Que aí chama atenção. Mas as capas ficam boas justamente porque essa capa comunica muito com o público mais jovem também, né? Mais colorido, eu não tô falando desenho, que eu esteja preocupado com isso ou que você esteja preocupado. Estou falando que a minha percepção, né, disso. E a cara da vovó não quer dizer que a vovó que conte histórias de terror seja uma pessoa má. Não, eu não sei se certeza. ela é, tá? Não. Ela é mal-humorada, mas ela é gostoso de mal-humorada assim, sim, né? Ela tem um charme, né? O mau humor tem um charme. Né? E aí essas capas, então, foram criadas pela própria editora, com dicas suas, e tem duas crianças, né? São meus primos. Ah, é? São meus primos. A avó não é a sua fisicamente aqui, não, né? Não parece com ela, não. Não, minha avó não era assim, não. Os menininhos são parecidos com seus primos? Acho que quando era pequeno era assim, cabeçudinho igual meu primo, ele era assim. Por que você colocou seus primos aqui? Porque eles eram criados com ela. Eles foram criados juntos com a vovó das Dores. Entendi. E eu tenho 5 primos. Meus irmãos foram criados lá em casa e eles foram criados dentro ali do terreiro da Vovó das Dores. Então eu pensei neles, assim. Inclusive, os nomes são deles, nomes verdadeiros. E esse aqui, porque a caveira é uma referência, né? Logicamente. É um clichê do terror. É um ícone. Mas a Caixa de Ossos, inclusive, ela tem uma página no Instagram que eu vejo que as pessoas participam bastante. Sim. E é uma página grande para quem está começando agora. Para um livro, assim, né? Porque a gente tem uma mania de não valorizar o que é mineiro também. A gente compra o que é de fora, sem conhecer o autor, aparece na nossa mensagem, no nosso e-mail de alguma editora virtual, ou de alguma mensagem virtual lá que aparece pra gente, a gente compra de fora. Os daqui a gente não valoriza muito. E aí quando eu fui ver lá o Instagram, há uma participação das pessoas, que é uma conquista. Você tem um público que está ali, quando você lança as coisas, você fala naquele público, e que vale a pena até você ir alimentando essa página com outras historinhas para dar o gostinho da pessoa, e tudo isso paralelo ao seu trabalho, né? Porque você tem um trabalho que é puxado na polícia, e a gente diria que essa escrita é a sua válvula de escape? É uma delas, porque eu sei que você gosta de correr. Porque trabalhar na polícia não é fácil, né, tio? É uma área que, eu imagino, na verdade, se você não tiver um emocional ali, você fica esgotado, você chega em casa, você não consegue... revoltado às vezes, você chega querendo fazer justiça, e você começa a entender que não é assim que funciona. Então, se você não tiver ali algo para você sair um pouco desse mundo da polícia, você surta. E o problema emocional é muito grave dentro da polícia, é algo que o governo tem tentado trabalhar, a sociedade ainda não
ainda não dá tanta atenção a isso, É. mas o problema emocional dos policiais é algo muito sério. É. Então eu utilizo muito a escrita, as corridas, a academia para poder me livrar um pouco, para não trazer trabalho para casa e tudo, isso é importante. Com certeza. Alan, a gente chega ao final dessa entrevista. Não foi um terror, porque você falou, né? Ó, tô com medo da entrevista. A gente faz um medo, né? Para a pessoa já vir preparada para sentir esse gostinho do medo. Já que você provoca tanto medo em tanta gente, eu te aterrorizei um pouco. Mas eu gostaria que você falasse para o nosso público como te achar, como te encontrar, para poder até mesmo comprar os seus livros. Eu sei que tem disponível os livros na Amazon através, são só os virtuais, né? Não, tem a versão física também. Também? Pode comprar na Amazon a versão física da Vovó das Dores e a versão e-book também da Vovó das Dores. O Caixa de Ossos já não tem mais a versão física. Aí Tá. precisa ir no site da editora Iluminari e fazer o pedido. Aqui eles fazem impressão. Isso é. Como faz para poder te encontrar? Eu tenho um Instagram que eu utilizo para falar um pouco ali das minhas escritas e do terror em geral, que é o @Caixa de Ossos, que é o nome do primeiro livro. Que foi um Instagram que eu fiz para divulgar o livro. Acabou que eu gostei dessa interação, fui lançando o segundo e utilizei esse Ele perfil mesmo. para poder falar um pouco do Vovó das O Dores. Caixa de Ossos vai ser o guarda-chuva, Vai né? ser, vai ser Para as ali. outras histórias Eu até todas. tenho algumas ideias para o futuro, mas eu vou utilizar o Caixa de Ossos para fazer a divulgação dos outros livros que virão. Então, legal. Os outros livros que virão, tem esse espaço aqui nosso também para você poder falar sobre ele e a gente explorar um pouquinho mais as histórias que a gente fez de uma maneira geral aqui, tá? Sim. No próximo livro a gente explora um pouquinho de uma história, de outra, para poder instigar as pessoas também. Então Alan, vai ter um programa muito grande, né? Vai ser bacana. E aqui você viu que passa rápido demais, Muito né? A gente rapidinho, eu começa estava a muito conversar. preocupado, né? Ó, obrigado pela sua participação, tá? E o espaço é seu também para trazer esse estilo que pra gente é interessante. Para o brasileiro, a gente tem que estimular de fato que conheça, até para falar se gosta ou se não gosta. Sim. Né? Que é direito de cada um. Queria agradecer, Tia, a oportunidade. Eu acho que para a gente que está começando agora a questão da literatura, é muito importante esse tipo de espaço, esse tipo de publicidade. Ainda mais para a gente, autor brasileiro, que não tem a devida valorização. Isso é muito bom ter esse espaço. Então, vida longa ao contracapa. Obrigado. E vocês que nos acompanham toda semana, que vocês também tenham vida longa para poder nos acompanhar, interagir, ouvir e participar com a gente aí, seja no YouTube do Jornal Hoje em Dia, seja na TV Promove ou nas rádios que nós já citamos. Então nos encontramos num próximo episódio. Até lá!